Aqui na gravação. Olá, pessoal, tudo bem? Já deu start aqui na gravação, né? Então, vamos fazer os nossos informes aí, que a gente sempre faz no início da aula, dessa aula aqui de CEP, tá? Bora lá. Deixa eu já compartilhar aqui a tela com vocês. Então, pessoal, para vocês não esquecerem, né? Nós temos 3 turmas, né? A primeira turma, todos da mesma empresa, né? Do CEMOC e do Senai de Catalão, né? Esse curso é o do anexo, né? Da NR10, é o curso de CEP. Então, é a turma 923553, que vai terminar primeiro, né? E o dia, eu sempre, em toda aula, vou frisar o dia do momento presencial. Vai ser 11 de janeiro de 2024, dessa turma aqui, a 923553. Da turma 923570, vai ser dia 15 de janeiro de 2024. O momento presencial, né? Então, vocês estão tendo as aulas, né? Normalmente, vocês estão assistindo as gravadas. E hoje, né, é o dia para eu passar um conteúdo a mais sobre o sistema elétrico de potência. Então, segunda turma, né, 923570, dia 15 de janeiro de 2024. E a turma que vai terminar mais tarde, a 923585, vai ser, o momento presencial vai ser dia 29/1 de 2024. Todos vão ser desse mesmo horário aqui, que geralmente de manhã você faz o momento presencial da NR10, né? E na parte da tarde você faz o momento presencial relativo ao CEP. O da NR10, provavelmente vocês já estão fazendo, né? Que é com o professor José Kleber, tá? Ele fica responsável pelas lives do momento, né? Das webs da NR10, eu sou responsável pelo do CEP. E lembrando, e se você tiver apressado, né, igual eu brinco com vocês, né, vocês foram menino de 7 meses, você já vem aqui direto aqui, ó, na aba Biblioteca, e já assistam as 2 web gravadas aqui que eu já deixei sobre a avaliação 1, as 10, são 10 itens da avaliação 1. Eu vi aqui que alguns da segunda turma já, 2 da segunda turma já fizeram, 3 da terceira turma e ninguém dessa primeira turma aqui fez. Fique esperto, pessoal. Eu sei que vai ser só, o último dia vai ser só dia 11 de janeiro de 2024. Porém, o ideal é que vocês já tenham feito as atividades. Então, se tiver com dúvida, vem aqui na sua sala, aba biblioteca. Eu estou com dúvida, quero saber como que faz as 10 atividades, as 10 itens da avaliação 1. Vem aqui nessa web que já está gravado. Quero saber como é que faz os 6 itens da avaliação 2. Vem nessa outra aula que já está gravada. Porque a ideia, esse curso, geralmente, ele é rápido. Ele não tem esse tanto de web aula aqui, não. Igual eu expliquei. Aí, como alternativa, já deixei essas aulas gravadas para vocês. Ok, pessoal, desculpa aí, porque o sistema aqui, a internet, ele deu uma caída momentânea aí. Eu acredito que seja ainda resquício do transformador aí, que a chave fusível dele deu uma desativada aqui perto. E aí entrou o GMG, né? O grupo motor gerador entrou em operação aqui. Por isso que deu essa falha aqui na transmissão. Depois que terminar a aula, eu vou dar uma olhada para ver como é que ficou a web aula, né?
E se tiver algum corte, eu faço a edição, né? E depois eu peço para o Kim publicar, né? Até segunda-feira já vai estar publicado para vocês, tá bom? Então, voltando aqui, né? Já que voltou o sinal, ainda tem o compartilhamento. O compartilhamento ainda está sendo feito aqui. Voltando aqui, porque cortou, né? Então, tá com pressa? Vem na aba Biblioteca e assiste as duas aulas, da primeira avaliação e sobre das 10 questões da primeira e das 6 questões da segunda. Quer assistir às aulas com conteúdo a mais? Eu estou aproveitando que vão ter muitos momentos, muitas web aulas, né? E eu estou dividindo o circuito e falando, né, de forma mais pormenorizada cada um dos itens lá, dos 18 itens do sistema elétrico de potência. Então já tem 2 aulas aqui já publicadas, tá bom? Lembrando, professor, esqueci onde é que fica os exercícios, né? Fica aqui em situação de aprendizagem, ó, nesse chapéuzinho aqui, ó. Aqui é o link para você entrar na avaliação 1, né, nos 10 itens da 1, e aqui é o link para você já entrar no formulário da avaliação do módulo 2 aí, né, dos 6 itens dessa avaliação, tá bom? Então vamos voltar aqui para nossa web aula da semana passada aqui. Eu vou demorar mais um pouco, né, porque por conta dessa queda de energia aí, né, o início da aula ele foi um pouco adiado, eu tive que esperar, né? Ainda teve essa falha aqui agora da internet. Então vamos lá. Lembra que na aula passada eu vim falar desses itens aqui, ó, das revogações. O que é uma revogação? É um item que não tem mais validade. Ah, é, professor? É. Então, eu vou pegar aqui, ó, de responsabilidades. Item 10.13 aqui, ó, o 10.3.1 foi revogado, ó, revogado por essa portaria. Lembra que na aula passada gente, não fiquem impressionados. Tem muito profissional técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho que não sabe até hoje que o Ministério do Trabalho foi dissolvido. Foi na época do governo foi no início do governo Bolsonaro. O Ministério do Trabalho foi dissolvido, ele virou uma subpasta, ele perdeu os poderes de ministério, virou uma subpasta do Ministério da Economia, né? Vou colocar aqui mais perto aqui, que talvez o som não esteja bom para vocês. Virou uma subpasta do Ministério da Economia, ou seja, virou uma secretaria. Eles deram até status de secretaria especial. E agora, recentemente, eu estava pesquisando, né? Voltou, eu não me lembro a data, mas a Secretaria Especial do Trabalho voltou a ter status de Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Então, realmente, ele voltou a existir novamente. Lembra que eu discuti na aula passada que, por exemplo, o Ministério perdendo os poderes de ministério, né? Apesar que nas publicações aqui, ó, nas publicações aqui da Secretaria do Trabalho, né? Afirmar que não perdeu os poderes, né? Mas perde, porque o Ministério ele tem um orçamento fixo. Você mapeia, gera esse orçamento, por exemplo, para campanhas, para estudos de revisão e atualização das atuais 37 NRs, né, normas regulamentadoras, para a criação de outras. Existe não sei se vocês, né, lembram disso, né? Nós temos o CBO. O que é o CBO? O Código Brasileiro de Ocupações. Então, o ideal é que agora Ministério do Trabalho novamente, né? O Ministério do Trabalho, ele mapeia as ocupações, por exemplo,
desde as ocupações assim mais simples, por exemplo, antigamente não existia o que hoje o CREA chama de capacitação. Aqui no Senai, por exemplo, o pessoal chama de qualificação. Para o jargão do Ministério do Trabalho e do CREA, qualificação é quem tem um curso superior ou curso técnico ou curso tecnológico. Já para o jargão aqui do Senai, a qualificação é o que a Câmara de Educação chama de curso livre. Então, por exemplo, antigamente não existia capacitação. A função, por exemplo, eletricista, né, seja predial, industrial, que hoje a gente tem as subdivisões, não existia isso não. Né? Você tinha, sabe qual era o pré-requisito para você ser eletricista? É você estar precisando do trabalho e ter coragem e sangue no olho. Era esse o único pré-requisito. Ah, não tinha que saber os perigos da eletricidade, nem existia o curso de NR10, muito menos esse de CEP, não existia. Por isso que a gente discutiu, né, que os acidentes, eles tomaram proporções, daí o CREA na época, né, ele sentiu a necessidade de esses profissionais que hoje em dia estão no Código Brasileiro de Ocupações, por exemplo, a engenharia elétrica estava no Código Brasileiro de Ocupações, mas o eletricista, no início, ele não estava mapeado, ele não estava classificado. Então, o que que o Ministério do Trabalho e Emprego faz? Ele pega essas ocupações, que são profissões, ele mapeia, ele faz o mapeamento do risco e de como que você pode controlar esses riscos, e daí ele vai gerar uma documentação que é chamada de norma regulamentadora, que inclusive essa norma regulamentadora, ela tem força de lei, ou seja, ela tem que ser cumprida. E uma NBR, vamos pegar igual que a NBR 5410, essa que está aqui na tela. Apesar dela ser um texto técnico e tem embasamento, lembra que eu falei que é o I3E que criou essas regras, lembra que eu falei que é dos centros acadêmicos, de universidades, que esses centros acadêmicos aí, por exemplo, os mestres, os doutores, os graduandos, fazendo parte desses centros acadêmicos, criando empresas incubadoras, inclusive uma empresa, a Texas Instruments, né, ela foi criada, né, por um professor, não sei se, eu não me lembro se ele era mestre ou doutor, na verdade não foi só um, né, mas um é que ficou mais famoso, né, vários professores, eles criaram essa empresa, e daí o I3E, né, que é como se ele seria, entre aspas, o Instituto Universal, né, de tudo relacionado à engenharia elétrica, tudo relacionado a controle, automação, ou seja, telecomunicação, hoje em dia redes, né, que antigamente só tinha telecomunicação, tudo no que tange a sinais elétricos, tem eletricidade, não interessa se é alternada, não interessa se é contínua, tudo que tem sinal elétrico, a norma regulamentadora, a 10, ela gera ditames, ou seja, regras que têm que ser seguidas, que têm força de lei. Aí, a partir da NR10, ela corrobora o quê? Ela corrobora esses itens técnicos aqui. Então, a NBR 5410, né, que é a Bíblia do eletricista predial e industrial, a NBR 14039, né, a Bíblia do eletricista de média tensão de redes e do de linha viva também, né? E tantas outras normas aí, elas têm força de lei por causa da ANR, da norma regulamentadora relacionada a ela. Por exemplo, cesto aéreo, né, que a gente comentou na aula passada aí. O cesto aéreo, que é o caminhão em si, é o conjunto do caminhão com braço mecânico, ele faz parte da NR12, né, de máquinas e equipamentos. E mais especificamente o anexo 12 da NR12, que são os cestos aéreos. Então, existe a NBR, né, relacionada aos cestos aéreos,
a ensaio de ruptura, teste, ruptura de materiais, né, ensaio mecânico. Então, todas essas NBRs são materiais técnicos, mas graças à NR12 de máquinas e equipamentos, que eles têm força de lei, ou seja, que eles são obrigados a serem seguidos, porque senão, né, e principalmente a NBR, por exemplo, igual esse item que está aqui, ó, verificação final, e ele fala da inspeção visual e ele fala da inspeção por ensaio. Por exemplo, inspeção visual, você olha aqui uma instalação elétrica, né? Vou pegar aqui uma instalação aqui que só de olhar para ela você sabe que deu chabu aqui, ó. Aqui, olha só para essa foto aqui que eu tirei de um cliente. Esse daqui é uma tomada para chuveiro. Olha, desse chuveirinho aqui que o cliente estava usando. Aí o cliente falou: uai, eu não sei por que que meu chuveiro queimou. Aí eu fui olhar a instalação dele, aí, ó, totalmente fora do padrão. Aqui deveria ser tampa cega, não deveria ter conector macho e fêmea de tomada, mesmo sendo a tomada para 20 amperes. A tomada para 20 amperes, aquela famosa lá, né? Inclusive, ó, se você pegar a potência desse chuveiro aqui, ele já, a corrente dele é muito mais alta. Inclusive, na própria NR10 fala que para você dimensionar o disjuntor, né, a proteção para baixa tensão, você tem que somar da capacidade máxima do disjuntor, né, da capacidade máxima do circuito, né, ou seja, a posição aqui inverno, né, que tem a potência maior. Por exemplo, deu 20 amperes, então vai ser 5 amperes a mais o disjuntor, porque não faz sentido eu colocar um disjuntor com a mesma corrente, ou seja, a mesma amperagem da corrente máxima, porque senão na hora que eu coloco na posição inverno, o que vai acontecer? O disjuntor vai desarmar. Então, para ele não desarmar, tem que ser 5 amperes a mais. A capacidade máxima é 20, então tem que ser um disjuntor de 25. Vamos supor que não existisse disjuntor de 25, então tem que ser um com limite maior. Aí vamos supor que só existisse de 30, né? De 5 em 5. Né? De 5 em 5, não, de 10 em 10, né? Ah, não, tem o de 30, então utiliza o de 30. Mas pelo menos tem que ter 5 amperes a mais, porque senão ele vai viver desarmando. Né? Então, você entra numa instalação elétrica, isso aqui é um detector de tensão. Você entra na instalação elétrica, ó, ela está desse jeito, você acaba de fazer a inspeção visual. Então, você acaba de constatar que tem um problema, né? Um problema, provavelmente aqui, ó, foi curto-circuito. Aqueceu, o efeito Joule aqui, aqueceu e deu curto-circuito aqui. Um outro tipo de inspeção que eu posso fazer é o ensaio. O pessoal até chama inspeção por ensaio. Aqui na norma, ele só chama ensaio, simplesmente, né? A gente pode usar isso aqui, ó. Tem esse equipamentinho aqui, ó. Ó, o detector se a gente fizer uma tradução literal aí, ó, detector de carga, ó, testador de carga de um circuito. Que tipo de circuito é esse? Um circuito de tensão, né, e corrente alternada. Olha aqui, ó. Como assim? O que que esse circuito ajuda eu verificar aqui, ó? Tem várias coisas aqui, ó. Eu vou, como se diz, é melhor a gente olhar para a imagem, que a imagem já fala por si só aqui, ó. Ele vem o equipamento em si, né? Vem esse rabicho aqui, ó, que você coloca no circuito. É para você ver, por exemplo, tá vendo aqui, ó, esse zero, tá aqui 0,5.9, mas é 5.9. Tá vendo uma porcentagem aqui? Quer dizer que, por exemplo, se você conectou nesse ponto de força aqui e apareceu esse número, essa porcentagem aqui, quer dizer que nesse ponto a queda de tensão, mais conhecida como diminuição de tensão, está na casa de 5,9%. Lembrando
que uma instalação elétrica que é servida da rede diretamente, né? Por exemplo, a sua casa, ela tem que ter lá do ponto de entrega, lá da transformador, não, na rede de baixa tensão, até chegar no circuito que você está fazendo o teste, tem que ter 5%. Aí vamos supor que é um pequeno supermercado, e esse supermercado ele tem um transformador de 75 kVA aí, né? Que entrega essa potência aí. Então, pela pela NBR 5410, eu tenho que ter um limite de queda de tensão de 7% lá do ponto de entrega, ou seja, do, do primário do transformador, né, até o ponto de força do circuito. Vamos supor que fosse uma máquina elétrica trifásica, né? Então, se tiver a queda, ou seja, a diminuição de tensão acima de 7%, já não está em conformidade. Inclusive, esse projeto, a aprovação dele, né, frente à concessionária local, ele vai ser o quê? Vai ser reprovado. Então, esse equipamento, ele vê quedas de tensão, nível de queda de tensão, daí você faz uma inspeção por ensaio. Você vai em cada ponto de força, ponto de iluminação, por exemplo, e daí você testa para ver o nível de queda de tensão. Por exemplo, esse tipo de equipamento aqui, um alicate multímetro, por exemplo, ele verifica tensões em RMS. A gente sabe que tensões em circuitos alternados tem a tensão de pico, né, da senoidal, e tem a tensão RMS. Os equipamentos eletroeletrônicos, tipo o multímetro, tipo esse aqui, o detector, esse testador de carga aqui, com exceção do osciloscópio, todos esses verificam valores de tensão, quando é alternada, obviamente, né? Em tensão RMS, ou seja, a quadratura. Na verdade, tem a tensão de pico. Por exemplo, vamos supor que você, lá no equipamento, pegar aqui rapidão. Vamos supor que lá no seu equipamento esteja dando 220 volts, né? Circuito monofásico. Aí você pega, põe as pontas de prova, né? Na fase e no neutro, e daí lá no equipamento aparece o que está aqui na tela, 220. Na verdade, a tensão dele é maior. Essa aqui é a tensão RMS, é a que o equipamento vê, né? Igual aqui, ó, ele está vendo 115, né? Só que ele teve uma queda, né, uma diminuição de 5,9%, quase 6%. Tirando, se você pegar esse 6% de queda de tensão, somar aqui, aí vamos supor que em vez de 115 volts, dá, sei lá, dá 120, vamos supor. Na verdade, esse 120 é o quê? É a tensão que está mostrando aqui no mostrador, menos a diminuição, ou seja, a queda de tensão. Só que, na verdade, não tem, né, só 120, tem cerca de 42, aproximadamente 42% a mais de tensão, que é a tensão de pico. A tensão que o equipamento vê aqui é a RMS. Então, para você entender, coloquei esse equipamento num circuito. Aqui, obviamente, né, o famoso 110, né, o 127, né? Então, vamos supor que você colocou o equipamento aqui, apareceu, não está com queda de tensão, ou seja, a queda de tensão é zero, e aí ele mostra que deu 220 volts. Se você pegar os 220 e multiplicar por raiz quadrada de 2, vai dar esse valor aqui, ó, 311. Então, quer dizer... Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Deixa eu ver se eu consigo editar aqui. Ah, não, tá. Ah, não, isso aqui é assinatura.
Espera aí, deixa eu abrir esse. Agora vai dar certo. Então quer dizer, pessoal, né? Apareceu no mostrador aqui, ó, 220, né? Aí, a gente tem a senoidal aqui, né? Esse equipamento nas pontas dele, né, relacionado ao fase e o neutro, ele enxerga, vamos supor, os 220, que ele está mais ou menos aqui, ó. É a tensão RMS. Então, no mostrador, vai mostrar o quê? 220 volts. Aí, igual eu falei, né? Vamos supor que a queda de tensão, delta V aqui, ó, deu zero. Ou seja, deu 0%, ou seja, não está tendo queda de tensão. A entrega, né, a entrega de diferença de potencial está sendo máxima, ou seja, os 220 está indo para o equipamento. Só que é nesse ponto aqui, ó. Só que na real, ela tem uma tensão de pico. E esse tipo de equipamento, multímetro, né, alicate amperímetro, alicate terrômetro, esses tipos de equipamento eletroeletrônico aqui, eles só visualizam, eles são projetados para visualizar tensão, né? E se for alternado, corrente alternada, RMS. Na verdade, a gente tem aqui, ó, por isso que eu multipliquei por raiz quadrada de 2. A tensão de pico real é 311 volts, tá bom? Só para vocês entenderem aí. Então, na verdade, o que vai aparecer é isso. Então, a inspeção por ensaio, né, por ensaio, né, eu vou utilizar um equipamento e esse equipamento ele vai me mostrar uma característica do circuito, que é o quê? Que é o nível de tensão, a queda de tensão, esse aqui em específico. Ele mostra a amperagem, ou seja, a quantidade de corrente que está sendo consumida, né? Que pode ser a capacidade corrente, melhor dizendo, né? Porque o único equipamento que está ligado é aqui, então ele mostra a capacidade corrente. Deixa eu ver outra coisa. Ah, ele também detecta se esse circuito tem aterramento. Você está vendo que ele tem três polos aqui, né? O polo da fase, o polo do neutro e o polo do terra. Então, quando você conecta ele na tomada tripolar, ele vai verificar, ele envia uma tensão de teste. É igual o multímetro quando você coloca ele no modo ohmímetro, né? Que ele verifica o valor da resistência, aquelas resistências lá de cerâmica, por exemplo, né? Como que ele verifica aquela resistência? Ele aplica um valor de tensão, um valor de tensão baixo, né? Porque geralmente é uma bateria de 9 volts, aquelas baterias de 9 volts que alimentam esse tipo de equipamento. Esse daqui eu não sei se é, provavelmente é a bateria. Aí ele aplica um valor de tensão, esse valor de tensão vai gerar uma corrente, daí o circuito integrado dele vai interpretar essa corrente e ele usa o quê? Lembra lá da segunda lei de Ohm, ou da primeira lei de Ohm, né? A resistência vai ser o quê? Igual a tensão dividida pela corrente. Então ele aplica um valor de tensão ao equipamento, consequentemente vai aparecer ou vai brotar, como diz meu sobrinho, né? Vai brotar uma corrente elétrica aí, e a partir dessa razão aqui, né, entre a tensão e a corrente, ele vai mostrar na tela, opa, a resistência é tal.
Daí esse equipamento aqui, por exemplo, ele envia, né, um valor de tensão, e se ele tiver o retorno, né, se é, como se diz, se essa tensão não for consumida, quer dizer que não existe um cabo de aterramento. Você está entendendo? Eu tenho, por exemplo, né, esse aqui, ó, o terceiro pino, ele deveria, né, em conformidade com a NBR 5410, estar onde? Está interligado no barramento lá do quadro terminal, né, no barramento de terra. E esse barramento de terra aqui, ó, ele vai lá para a medição. Aí lá na medição não tem um tal do BEP, barramento de equipotencialização? Tem o BEP, né? Aí o BEP ele está interligado no terra. Ó. Então vai tudo, né? Ó, o que ele faz? Ele aplica um valor de tensão. Esse valor de tensão deveria o quê? Gerar uma diferença de potencial entre esse ponto e aonde ele vai estar aterrado, né? Se ele, por exemplo, não tiver aterrado, o que vai acontecer? Se ele não estiver aterrado, quer dizer que ou não tem um condutor ou o cabo está partido em algum lugar. Eu já vi em muitas, mas muitas mesmo, muitas instalações elétricas aí, né? Pessoal dá uma despertinho, né? Coloca lá na medição a cordoária de terra, né? Coloca ela lá bonitinha, toda bonitinha lá. E aí, de repente, chega em um ponto lá do eletroduto ou lá da eletrocalha, né? Onde ele tá conduzindo, aí ele pega simplesmente desaparece, né? Para justamente não fazer a instalação do terra. Coloca aquela cordoária ali, né? Lá na medição, só para o pessoal, quando vai fazer a primeira ligação, né? Ver, né? Ainda mais se for mediante aprovação de projeto, né? Aí, só para o analista lá, ele ver né? Ah, não, tem aterramento aqui. Ele vai confiar que tem um aterramento. Então, esse tipo de equipamento aqui, ele faz ensaio. Ele verifica, né? Ele, opa, não tem. Não, não tem aterramento aqui. Beleza? Deixa eu ver outra coisa aqui para gente. Só um minutinho. Só um minuto aqui que eu tenho que fazer um registro aqui. Eu vou aproveitar aqui, galera, para aproveitar aqui para fazer o registro aqui. Só um minutinho. Deixa eu ver se o registro foi feito aqui, pessoal. Beleza, foi feito aqui. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então, pessoal, vocês estão entendendo aqui, né, que as NBRs, né, elas só têm força de lei porque a NR, né, ela chancela ela, né? Então, por força de lei, a NR10 chancela a NBR 5410, por exemplo, e outras NBRs que tratam sobre eletricidade, assim como, né, a NR12, né, máquinas e equipamentos, em específico o anexo 12, né, da NR12, ele chancela o quê? As normas, as NBRs que tratam de cesto aéreo, cesto acoplado, cesto suspenso, entendeu? Ótimo, vamos continuar lá. Pessoal, eu quero polêmica. Você falou que a gente ia falar de polêmica aí, né? Porque aparecem alguns assuntos aí. A gente tem que discorrer sobre eles aqui, ó. Vamos lá, então, responsabilidades, né? As responsabilidades quanto ao cumprimento desta NR, né, no caso a NR10, né, são solidárias aos contratantes e contratados envolvidos.
Ou seja, foi revogado aqui. Mas não, você mesmo, dono de empresa, não estou falando o trabalhador aí, não. Estou falando você, dono de empresa, que não quer seguir a NR10, que acha que seguir norma é só o engenheiro ou eletrotécnico ir lá fazer uma RRT, fazer uma anotação de responsabilidade técnica, e ele acha que aquele documento magicamente vai brotar uma malha de aterramento daquele documento. Não é magia, viu, gente? Aquele documento é a comprovação que foi um profissional sério, ou seja, que foi um eletrotécnico ou que foi um engenheiro eletricista, fez a inspeção visual, fez a inspeção por ensaio e constatou que aquela instalação estava em conformidade, por exemplo, com a NBR 5410, que é chancelada com a NR10. Inclusive, nos laudos, nos pareceres técnicos, né, que a gente elabora, sempre a gente coloca lá a referência da norma, né? Em conformidade com a NBR 5410 e também em conformidade com a NR10. A gente vai falar de prontuário das instalações elétricas provavelmente, acho que na próxima aula aí. Tá bom? Então, essa revogação, não fica alegre não por ver isso daqui, ó. Lá na NR1 existe um item, né, falando que as responsabilidades, ou seja, tanto do empregador quanto do empregado, elas são solidárias, né? Então você tem que cumprir. Não adianta eu, por exemplo, dono de empresa, né? Eu vou inventar uma empresa que é a Pableiras Engenharia. Dono da Pableiras Engenharia fornecer o EPI para você, fornecer o seu EPC, fornecer capacitação, treinamento. Por exemplo, chegou uma máquina nova lá, não, calma, gente. Eu vou chamar aqui um engenheiro mecânico, que o engenheiro mecânico ele tem conhecimento dessa máquina aqui, dessa caldeira, por exemplo, e daí ele vai dar uma capacitação, né? Ela pode levar 1 hora, dependendo, né? Ah, não, eu tenho que utilizar uma PTA, né? Uma plataforma elevatória aí, né? Não tem aquelas PTA que é uma tesoura, tem umas que tem um braço parecendo um guindalto hidráulico, né? Na verdade é um guindalto, só que de elevar pessoas, né? Então, aí vamos supor que esse treinamento, lá na NR12, geralmente é de 8 horas, às vezes até mais, né, os treinamentos. Mas, por exemplo, eu vou dar treinamento de como que eu opero a PTA, por exemplo, falando itens de segurança, por exemplo, você não colocar a parte dos seus membros superiores, ou seja, os braços, ou membros inferiores, perna, ou, ou a cabeça aqui, abaixo da tesoura, por exemplo, quando a tesoura está elevada, né, a PTA está elevada, aí, por exemplo, você está operando ela, aí você vai apertar o botão de operação e você, em vez de ir na frente no painel, passa a mão por dentro da tesoura e liga lá o painel. O que vai acontecer na hora que baixar? Vai haver o esmagamento do seu braço, né? Então, eu vou falar, ó, só em frente o painel você vai fazer a operação de elevar, operação de abaixar PTA. Essa que tem a tesoura, né? Ela só tem elevação, né, e abaixamento aí. Outras, ela tem, né, no sentido do eixo Z, né? Na diagonal, em todos os outros sentidos aí. Então, esse profissional vai mostrar o equipamento, vai dar a parte teórica, vai dar o embasamento, vai dar a parte prática, e aí só depois você vai trabalhar. Não adianta nada, eu, empregador, dono da Pableira Engenharia, te fornecer todos os subsídios para você trabalhar com saúde e segurança, aí vai lá você e não faz isso. Se você não fez, embora eu tenha dado todo o treinamento, você tem que ser responsabilizado por isso. Do mesmo jeito, você está trabalhando para a Pableiras Engenharia, agora é o contrário. O dono da Pableiras Engenharia é um cara, né, que não cumpre norma, ele acha que só papel resolve as coisas. Ah, não precisa dar treinamento para esse povo, não. Né? Ele se vira, não é caixote, né?
Deixa ele operar essas máquinas aí do jeito que Deus quer, né? Então, eu estou sendo negligente, no mínimo, né? Imprudente, né? No mínimo. Estou sendo negligente. Inclusive, eu não me preocupar, por exemplo, nem vou contratar um técnico de segurança, engenheiro de segurança, para que eu vou contratar? Não. Deixa o pau rodar aí, deixa todo mundo fazer o que quer aí, deixa operar essa PTA do jeito que eles querem, do jeito que o diabo gosta. Não. Eu, inclusive, estou cometendo, além de um ato falho, eu estou cometendo um ato criminoso. Se eu não te der o subsídio, eu estou atentando contra a sua vida, mesmo que indiretamente. Faz sentido revogar esse item aqui, ó, responsabilidades quanto ao cumprimento dessa NR são solidárias. Não pode revogar isso não, pessoal. Então, né, foi essa a crítica que o pessoal fez, mas não fica alegre não, né? Você pilantra, né? Seja o funcionário pilantra, seja o dono da empresa pilantra, não fica alegre não. Tá revogado aqui, mas o juiz, existe um termo jurídico que se chama nossa, agora o termo fugiu da minha mente aqui. Jurisprudência, lembrei. A jurisprudência, ela ajuda, né, não só, né, principalmente, né, quem está promovendo o quê? Está promovendo a saúde, a segurança do trabalho e está cumprindo as regras. As regras existem porque existem riscos. E se você, né, não cumprir certos termos, esses riscos, eles vão virar o quê? Vão virar, ainda mais se for risco grave e eminente, vão virar acidente, né? Da mesma forma, vamos supor que você ralucou hoje aí, saiu do seu serviço, e aí você resolve andar pelas ruas aí da sua cidade sem parar no sinal vermelho. Você resolveu isso. Aí vamos supor que os outros resolveram fazer isso. O que vai acontecer? Provavelmente, na hora que ficar vermelho para você, você vai varar o sinal e vai estar verde, né? É uma lógica, né? Tudo é lógico. Se está verde para você, está vermelho para alguém, para você passar. Então, descumprimento dessa norma vai ter consequências, que é o risco de um abarroamento, né, do seu veículo. Mas a culpa é toda sua, porque você não segue regras. Se você não sabe seguir regras, vai acontecer todo tipo de calamidade com você. Pelo simples fato de você não seguir regra. Você quer ver uma regra que o ser humano não segue bonitinho, principalmente quem gosta de tomar uma. Fala a verdade, ainda mais ó, nessa sexta-feira aí, fala a verdade. Você vai pro boteco aí beber, encher a cara aí. Não só, eu bebo socialmente. Das 6 horas da manhã, o cara tá lá bebendo socialmente. Tem gente que não tem controle, ainda mais com bebida. Tem gente que se começa a beber agora, só sai do boteco, só sai da festa, né? Vai com uma festa particular, na hora que a cerveja acabar. O cidadão acha que tem que tomar toda a cerveja, todo o estoque. Então ele não tem limite, ele não segue regras. Aí começa, né? Começa ele bebendo demais, aí vai encher o saco da mulher, vai encher o saco dos filhos, né? Como se diz, as piores qualidades, elas são o quê? Elas são elevadas quando você tá com a cara cheia de cachaça e de cerveja. Aí, consequentemente, você é o motorista, né? Ah, não, eu vou dirigir. Eu dirijo melhor. Eu sou Ayrton Senna, eu sou Nigel Mansell. Aí, você vai dirigir, tá chapadão, e aí vai o quê? Provocar um acidente. Então, pessoal, só existe regras de segurança pelo um primeiro motivo, porque a ocupação, lembra que eu falei o Código Brasileiro de Ocupações, né? A ocupação, toda e qualquer ocupação, ela tem um risco. Se você mexe com máquinas e equipamentos, né, tem um risco de esmagamento, dependendo do tipo de máquina, uma guilhotina, por exemplo, né? Com eletricidade, o risco é o quê?
choque elétrico, incêndio, dependendo do tipo de circuito que você mexe, né? Se for um circuito de média tensão, se você não tomar cuidado, vai haver um arco elétrico e você também, além de tomar um choque, você vai o quê? Você vai se incendiar. Se você estiver mexendo com uma rede aérea, se você não colocar o talabarte de posição, se você não pôr um trava-queda, o que que vai acontecer? Acontece um acidente, você desmaia e aí você vai cair né, uma queda em altura. Outro risco, risco de queda. Então, toda e qualquer ocupação, dependendo do que você faz, né? Se você trabalha na roça, você utiliza implementos agrícolas aí, né? Você utiliza uma colheitadeira, né? Você tem um risco, né? Você tem um risco de ser atropelado por ela, você tem um risco desse equipamento ele estragar e você for lá dar uma manutenção, por exemplo, e né, você ao mecânico de manutenção e acontecer isso, né? Então, pessoal, você não pode sair torta à direita revogando, embora esse item foi revogado aqui, ele ainda está valendo, viu? A jurisprudência está aí. Outro aqui, ó, 10.14.1. Trabalhadores devem interromper suas tarefas exercendo o direito de recusa. Meu Deus do céu, né? Lá na NR1 tá isso daqui, ó. Você tem que exercer o seu direito de recusa. Vamos supor que o dono da empresa, que você trabalha lá numa terceirizada que monta a rede de distribuição, né? Aí vamos supor que o dono da empresa é um cidadão endinheirado, ou seja, ele tem dinheiro, mas ele não tem nem conhecimento de eletricista, nem de eletrotécnico, muito menos de engenharia elétrica. Não tem conhecimento de nada. Só tem o segundo grau dele lá e o curso, sei lá, de administração que ele fez. Então, ele não entende nada. Aí você, por exemplo, eletricista de rede, ou de linha viva, ou eletrotécnico, ou engenheiro eletricista, né? Vai dar uma manutenção, né? Executar uma obra e fala, ó, esse ambiente aqui, ó, esse espaço confinado aqui, por exemplo, aspiração, deixa eu ver se eu deixei aqui, ó. Por exemplo, a ventilação forçada aqui, ó, vou pegar esse frame aqui, ó. Cidadão tá fazendo uma solda aqui, ó. Solda, sei lá, solda MIG, solda TIG, né? É um espaço confinado. Só que o espaço confinado tem que ter uma ventilação. Uma ventilação justamente, né? E ele tem que estar utilizando o EPI dele, obviamente, né? Para evitar queimar a retina. Tem que ter essa ventilação, né, para os gases aqui, né, ainda mais que é um espaço confinado, né, não tem o quê? Ele não tem naturalmente um afluxo de ar aqui, né, de oxigênio, de O2, para ele conseguir respirar de forma adequada. Então, o ambiente torna-se viciado. O que que é um ambiente viciado? Um ambiente que tem pouca concentração de oxigênio e dependendo, né, da atividade que você está fazendo aí, né, e só o fato de você estar aqui, você está respirando, ou seja, você está pegando o oxigênio, consumindo ele, né? E você está liberando dióxido de carbono, né? O CO2. Então, você, com a respiração, está consumindo pouco oxigênio que tem aqui. Então, você não, né? O dono da empresa aí, né? Tem que ter procedimento de segurança, ele tem que colocar um implemento aqui, ó, ventilação forçada, para fazer o quê? Com que esse ar viciado, ou seja, esse ar que está perdendo uma concentração de oxigênio e ganhando concentração, que inclusive de outros gases, né? Às vezes até ionizantes aí, né? Radiações ionizantes, radiação não ionizantes aí, né? É, lembrei, fumos metálicos, né? Não tem aquele fedorzinho na hora que você faz a solda ali, né? São os fumos metálicos, ele é perigoso, né? Você está utilizando uma proteção respiratória aqui também, além do ambiente ele está sendo ventilado aqui, né? Mesmo, já que ele não é naturalmente ventilado por uma ventilação forçada aí, né? Então, pessoal, você é o técnico.
o dono da empresa, vamos supor, ele é dono do capital, às vezes, ele não tem conhecimento daquilo. Então é óbvio que ele vai falar, não, não, continua trabalhando aí, meu jovem, continua trabalhando. Não, ó, está errado, porque não tem ventilação forçada aqui, por exemplo. Estou fazendo a manutenção em um circuito subterrâneo, é um espaço confinado também, né? Então, esse circuito subterrâneo, né, também é perigoso, ainda mais se for, né, uma rede aí de média tensão, por exemplo. E aí você tem o direito de falar, olha, eu sou eletricista, sou eletrotécnico da área, né? Eu sei o risco aqui, se eu continuar aqui, vai dar problema, né? Então, você tem que ter o direito de recusa. Não pode tirar esse direito de você. Cometer essa palhaçada aqui, ó, na NR10, mas ainda tá valendo, viu? Jurisprudência. Aqui, ó. Meu Deus do céu. Vontade de chorar quando eu vejo isso aqui, ó. 10.14.5. A documentação prevista nessa NR10, a gente vai ver, né? Deve estar permanentemente à disposição das autoridades competentes. Ele está falando aqui do AFT, o Agente de Fiscalização do Trabalho, ou fiscalizador do trabalho, né? Tem pessoal que chama assim, né? Então, pessoal, que documentação é essa? É a famigerada, é um conjunto, né? Uma juntada de documentos que eu falei anteriormente, que a gente vai passar um por um, que é o prontuário das instalações elétricas. Por exemplo, o agente fiscalizador do trabalho, ele tem poder de polícia, pode chegar na empresa a hora que ele quiser, né? Obviamente, né? Provavelmente foi o quê? Foi por denúncia, ou ele segue um cronograma, mas esse cronograma ele não é muito, como se diz, não é certeza que todas as empresas, imagina, né? O tanto de agente fiscalizador do trabalho teria que ter no Brasil, por exemplo, toda e qualquer empresa, imagine, né? Ainda tem as empresas que têm as matrizes, né? As filiais, né? Então, assim, existe um cronograma, né? Ele existe ainda, viu? Ele não é muito bem cumprido, mas tem um cronograma aí de fiscalização, mas na real mesmo é por força de uma denúncia. O pessoal faz uma denúncia lá, fala, ó, a empresa, essa que eu inventei agora, a Pableiras Engenharia, e não, o cara lá dá nó em gota d'água e esconde a ponta, viu? Que cara ali, ali é um barril de pólvora. Aí você vai lá e denuncia. O que que acontece? Né, o delegado do trabalho lá, vai o agente fiscalizador do trabalho e vai fazer uma inspeção. Adivinha? Inspeção visual e inspeção por ensaio, né? Utilizando todo e qualquer equipamento que for necessário para avaliar. Obviamente, ele vai em cima do item lá da NR10 de verificação, ele vai em cima do que foi, né, como é que fala? É, Nossa, agora o termo fugiu da minha mente aqui. Do que foi, por exemplo, não, nós trabalhamos sem EPI aqui. Nem EPC, os EPCs que tem aqui é tudo sujo, as coberturas rígidas, elas estão todas trincadas, né? Ou seja, não está nem com EPC, né? Então ele vai lá já no item, né, que foi apontado. Aí ele vai ver como é que tá os EPIs aí, cadê as fichas de entrega de EPI, né? Cadê vamos supor que é uma empresa aí de rede de manutenção, né, e montagem de rede de distribuição. Então ele vai olhar todo e qualquer, ainda mais hoje está mais fácil, porque esses arquivos são eletrônicos, né? Ou seja, são formulários. Aí ele vai olhar todos os formulários lá. Inclusive, pode até usar um programa para fazer essa verificação, né? E ele vai ver que em toda OS, né, toda ordem de serviço, se foi utilizado, né, se foram colocados lá nos itens, né, às vezes eles chamam de PET, né, permissão para trabalho, né, ou OS mesmo, né? E daí ele olha os itens e vai lá direto no item que foi explicitado lá, ver se realmente toda e qualquer ordem de serviço
foram selecionados e foram utilizados, e o funcionário assinou que utilizou o equipamento de proteção individual que ele tinha disponível, né, e o equipamento de proteção coletiva. Aí o ruim é se ele assinou. Se ele assinou, ele está falando, né, que embora ele não esteja usando, ele estava assinando. Ah, eu só assinei para não perder emprego. Aí, infelizmente, o agente fiscalizador do trabalho não pode fazer nada, né? Então é isso, pessoal. Você não pode tirar essa carta na manga que esse asa aqui a documentação prevista da SNR deve estar permanentemente à disposição das autoridades competentes. Imagina se o agente fiscalizador do trabalho chega lá e aí ele pede, cadê as fichas de entrega de EPI? Aí vai procurando, né? Cadê a comprovação de que os seus funcionários, né, os eletricistas aqui, têm um curso de capacitação em eletricista de redes aéreas de distribuição, né? Aí eu pego e falo, tá aí, viu? Tá lá no arquivo morto, lá na rua Saturnino de Brito, número 1970, lá no show da Xuxa. Ah, tá lá? Vai demorar um pouco para trazer, viu? Vai demorar uns 2 dias. Ele vem com mala direta. Aí por que não fica aqui? Aí ele, né, mostra que o advogado dele vai mostrar, foi revogado aqui. Eu não tenho a obrigação da documentação estar disponível para você aqui na hora que você bem entender. Eu não tenho essa obrigação. Daqui a uma semana você volta, viu? Aí eu mando trazer essa documentação. Se você quiser, você vai lá no Rio de Janeiro e pega essa documentação. E ele não pode fazer nada. Por quê? Porque no item 10.14 foi revogado isso. Você está entendendo? Juridicamente, ele não pode exigir. Aí, se você tirar essa revogação, não. Eu chego lá, não interessa. A documentação, segundo o item 10.14.5, ela tem que estar disponível para a autoridade, né, do trabalho e o agente fiscalizador do trabalho. Cadê a comprovação, né, de que esse seu eletricista aí, ele fez o curso de eletricista de redes aí, né? Ele tem que ser capacitado. Imagina, eu já encontrei isso, viu, gente? Não é piada. Eu já encontrei cidadão trabalhando de linha viva sem o curso de capacitação. Já. E infelizmente, né, a empresa foi autuada, né, felizmente, né, a gente tem que dizer felizmente, ela foi autuada e esse funcionário, né, falou, você continuar com esse funcionário aí, e dependendo da gravidade, essa gravidade aí, ela foi, inclusive, passível de ser embargada e interditada, o embargo e interdição na empresa. Imagina, é um risco grave. Você manter alguém na equipe que não tem o treinamento mínimo para desempenhar aquela função, que não conhece sobre os riscos da eletricidade, que não sabe, né, operar um cesto aéreo, não sabe os procedimentos que você tem que colocar. Primeiro uma cobertura, depois de pôr essa cobertura, você tem que dar manutenção no circuito energizado apenas uma fase por vez. Você só deve mexer na fase, você não deve tocar na fase e em outras estruturas, porque se você tocar ao mesmo tempo na fase e em outra estrutura, vai dar uma diferença de potencial. Ou se você dá a manutenção em 2 fases ao mesmo tempo. Não. Primeiro na A, depois na B e depois na C. Todas, uma por vez. Então, se ele não tem um certificado, é a prova cabal de que ele não tem esse treinamento. É a prova cabal de que ele está se pondo em risco, pondo os outros colegas deles que têm um treinamento em risco também. E o dono da empresa também está assumindo o risco dele poder morrer a qualquer momento e colocar em risco os outros funcionários dele que têm o treinamento devido. Pessoal, esses itens de segurança, eles são muito importantes, não podem ser revogados aqui. Embora, 2019 aqui, essa loucura aconteceu. Eu não sei quando eles vão fazer a próxima atualização, né?
mas já tem jurisprudência, e nas outras NRs, que é a 1, por exemplo, né, que são disposições gerais, fala que esse item, né, que esse item está valendo, viu? Beleza, pessoal? Deixa eu ver o que mais que a gente pode. Não, por hoje é só mesmo. Então tá, pessoal. Tô encerrando a nossa web aula de hoje, né? Daí na próxima aula a gente vai falar de outros itens, né? Dos 18 itens, né? Que no que tange aí ao sistema elétrico de potência, né? Tá bom? Então fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula.